estudante! Meu nome é Rose Melo, eu sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o gênero textual reportagem. A reportagem está até lá, né? O aluno do ensino médio aí, está lá na semana 4 do PET, que é volume 2. Então, tem várias atividades, várias questões que é sobre reportagem. Então, é bom você assistir para você responder as suas questões. Então, hoje, ao final desta aula, você será capaz de entender o que é uma reportagem. Você vai saber identificar quais as características de uma reportagem. Como diferenciar uma notícia de uma reportagem? Isto é assim, são mínimas coisas que você precisa saber para você identificar é uma reportagem ou é uma notícia. No final dessa aula você vai estar, ó, craque. Então vamos lá. Então, definição. O que é uma reportagem? Então, reportagem é um gênero textual jornalístico, né? Com características próprias e que tem o objetivo de informar ao receptor. Mas aí é entre aspas. Quando eu falo assim, tem o objetivo de informar, mas você vai ver que em uma reportagem tem muito mais do que informar só o receptor. Por exemplo, e essa é uma das diferenças entre a notícia e a reportagem. Por quê? Porque a notícia é esse o objetivo, ela vai somente informar. Agora, a reportagem, você vai ver que ela pode ter vários outros elementos e um deles é a opinião de quem está escrevendo. Pode tratar dos mais variados temas, sempre que estes sejam relevantes para o público e estejam conectados com a realidade. Então, tanto a notícia quanto a reportagem é um tema de interesse da comunidade, é de interesse do receptor, né? Nós vamos ver que tanto a notícia quanto a reportagem precisa de ter um título chamativo. Para quê? Para que o receptor, o leitor, ele vê aquele jornal ou aquela manchete numa revista e quer ler aquela reportagem. É marcada por uma estrutura textual detalhada. Essa também é a diferença entre uma notícia e uma reportagem. O tema abordado é apresentado de forma abrangente, citando-se fontes, entrevistas, dados estatísticos e outras informações obtidas através de pesquisas. Esta é a grande diferença entre a notícia e entre a reportagem. Por quê? Porque você viu aqui que em uma reportagem você pode colocar entrevistas, você pode colocar depoimentos, dados estatísticos e na notícia não pode. A notícia é aconteceu, noticiou. Na notícia, quando você lê o título ou o primeiro parágrafo, que é o lead, você já, às vezes, nem precisa de ler a notícia como um todo. Por quê? Porque ali você já respondeu todas as perguntas, né? Que é como, onde, o quê. Apesar de ser predominantemente informativa, a reportagem também pode ser classificada como um gênero opinativo, refletindo o juízo de valor do repórter. Por quê? Porque na reportagem pode ter a opinião de quem está escrevendo, né? Então, vai ter o juízo de valor, o posicionamento dele diante daquela reportagem. E a reportagem pode ser veiculada em diversos meios de comunicação, como a televisão, jornais impressos, rádio ou internet. Quando é na televisão, é muito mais fácil, né? Porque lá já tem os entrevistados, já tem os depoimentos,
né? Então, hoje tem muita reportagem na televisão. Mas a reportagem também, ela vai responder a essas perguntas. Quando? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Como aconteceu? Quem estava lá? O que aconteceu? E por que aconteceu? Mas olha a diferença agora. Em uma notícia que é aconteceu, noticiou, todas essas perguntas são respondidas logo no primeiro parágrafo, que é chamado de lead. Agora, na reportagem, não tem essa obrigatoriedade. Por quê? Porque a reportagem é mais detalhada. Então, o jornalista, ele tem todo o texto, o corpo da reportagem, para ele estar respondendo todas essas perguntas. Essa é uma diferença. Então, vamos às características da reportagem. A linguagem apresentada deverá ser clara, culta, objetiva e direta, né? Porque é um texto informativo. Predominantemente, ele é informativo, porque o objetivo principal da reportagem é informar. Mas como eu já falei, né, no decorrer do texto, no corpo da reportagem, o jornalista expõe o seu juízo de valor, o seu posicionamento, a sua opinião sobre aquele determinado texto. E olha só o que acontece na reportagem. Por exemplo, aconteceu, teve uma notícia, porque uma notícia pode virar uma reportagem, né? Então, os ônibus pararam, entraram em greve. Então, o que é a notícia? A notícia vai simplesmente noticiar que os ônibus pararam, por que pararam, o que eles estão querendo com essa greve. Não é isso? É uma notícia. O que, quando, por quê é a notícia. Agora, na reportagem, ela vai detalhar isso aí. E aí, ele vai preocupar com os dois lados. Tanto vai escutar, vai ter depoimento dos usuários dos ônibus, o que está sendo prejudicial, o que eles estão pensando daquela greve, como também vai escutar o outro lado, que são os donos das empresas, por que está acontecendo isso, quais as atitudes que eles estão tomando, entenderam? Aí o leitor, ele próprio, criar a sua opinião diante daqueles depoimentos, daquelas citações da reportagem, entendeu? Então, ela não precisa acontecer naquele momento, ele pode acontecer após, e é bem mais detalhado, ele é bem, às vezes, quando é revista, é uma página inteira, né? E às vezes, se você já leu, se não, você pega uma reportagem e observa essas características. De repente, lá no meio, tem citações, então tem a fala de alguém, de uma pessoa, e tem as aspas. Quer dizer, aquilo ali é uma fala. Então, ali usou a linguagem direta, né? Direta, é a fala de alguém. Isso tem na reportagem e não tem na notícia, ok? É um material abrangente e elaborado, né? A reportagem não visa comunicar acontecimento, porque o objetivo de comunicar um acontecimento é da notícia. A reportagem aborda os efeitos, os desdobramentos de fato e, por isso, presume pesquisa e mais tempo para ser elaborada. Porque o jornalista ele vai atrás das pessoas, ele escuta, tem os depoimentos, as citações, né? Então, ela é mais elaborada. E tem também a polifonia. O que é polifonia, professora? Nas reportagens tem a voz do autor e a voz de muitas outras pessoas, né? A notícia não. A notícia aconteceu, é aquele fato, então a preocupação da notícia é informar
o acontecimento. Então, as testemunhas, entrevistas, aí a reportagem tem muitas entrevistas, né, de quem estava no local, as testemunhas ou os especialistas. Então, reúnem documentos, entre outros. Por esse motivo, também diz que as reportagens utilizam tanto da linguagem direta quanto linguagem indireta. Eu acabei de falar, mas vou frisar porque é importante. Olha só, linguagem direta e linguagem indireta. A linguagem indireta é do autor, é quem escreveu a reportagem, é indireto. Agora, nos depoimentos, nas falas dos interessados, dos entrevistados, é linguagem direta. Tá ali a fala daquela pessoa, a citação, o que aquela pessoa falou sobre aquele determinado assunto. Então, o objetivo de uma reportagem é apresentar diversas versões de um mesmo fato ou tema, garantindo ao leitor que forme e que tenha a própria opinião sobre o assunto. Foi o que eu acabei de falar, né? Numa greve de ônibus, não escuta só os donos da empresa, escuta também os usuários daquele ônibus. E aí, o leitor, ele vai ler e ele vai fazer uma reflexão, né? Qual é a opinião dele? Mesmo tendo uma opinião do autor, né? Ele vai, dentre todos os depoimentos e os entrevistados, ele vai olhar ali qual é a sua opinião. Aqui também tem o título, né? Ou manchete, é o nome do texto. Deve ser formulado de forma a chamar a atenção, né? Porque o título, tanto da notícia quanto da reportagem, é aquele título onde chama a atenção do leitor, onde põe um título criativo, às vezes usando a conotação, né? Usa toda a criatividade para poder chamar, para persuadir o leitor. Na reportagem existe um subtítulo, né? Esse subtítulo, o objetivo dele é complementar o título principal e apresenta mais informações, mesmo que breve, né? Mas também é um elemento facultativo. Pode ter ou não numa reportagem. O lead, né? Aí é a diferença. No jornalismo, a lead é o primeiro parágrafo. Então, esse primeiro parágrafo do texto, essa é a diferença, que na notícia é necessário responder as perguntas: o que, quem, quando aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Então, quando é uma notícia, no primeiro parágrafo, todas essas perguntas são respondidas. Agora, na reportagem, ele tem todo o corpo da reportagem para poder estar detalhando e respondendo essas perguntas. O corpo do texto é o desenvolvimento da reportagem, né? É ali que ele vai colocar todos os elementos as informações adquiridas, todas as entrevistas, os gráficos, infográficos, ou os dados estatísticos, tudo que ele conseguiu sobre aquela reportagem, ele vai colocar no corpo do texto. E aí o corpo do texto tem essa função de responder todas aquelas perguntas. As reportagens, elas podem ser expositivas ou informativas. Elas são expositivas ou informativas quando simplesmente expõe um assunto com o intuito de informar o leitor. Simplesmente expõe, informa o leitor. Ou ela pode ser opinativa, pode ser reportagens opinativas, quando os fatos são apresentados em conjunto, quando tem um posicionamento, um ponto de vista do autor. Aí ela é uma reportagem opinativa. Opinativa tem o posicionamento, tem a opinião do autor. Ou elas podem ser interpretativas, quando os fatos são analisados em conjunto com outros elementos, sugerindo uma determinada conclusão do tema.
Então, ela pode ser expositiva, ou opinativa, ou interpretativa. Então, aqui eu fiz uma diferença, né? Um quadro aqui, uma tabela, com a diferença. Vamos lá ver. Olha só. A notícia informa sobre temas do momento. A reportagem trata de um fenômeno social ou político, acontecimentos produzidos no espaço público e que são de interesse geral. Então, não precisa de ser só aquele momento, né? Uma notícia pode virar uma reportagem. A notícia é objetiva e imparcial. Não tem opinião. O objetivo da notícia é informar o acontecimento. A reportagem, ela é até assinada pelo repórter. A notícia, o discurso predominante é o discurso indireto, porque ele simplesmente informa. Agora, na reportagem, nós já vimos que pode mesclar o discurso indireto, que é do repórter, com o discurso direto, que é das pessoas entrevistadas, de depoimentos. A notícia é breve, escrita em linguagem simples. A reportagem pode ser mais ou menos longa, claro que não tem nada de encheção de linguiça, porque senão o leitor, no meio da reportagem, se não tiver interessante, ele para de ler, né? A notícia deve conter um título capaz de resumir em uma linha todo o tema da notícia. Então, quando você pega uma notícia, você leu o título, você já sabe tudo o que aconteceu. E a reportagem remete o assunto da reportagem, mas não necessariamente precisa resumir. Por quê? Porque a reportagem é mais detalhada. A notícia é sucinta. A reportagem pode conter detalhes, informações, citações, infográficos e até ilustrações. A notícia não tem teor opinativo, ele não tem a opinião de quem está escrevendo, e a reportagem pode ter um teor opinativo. Olha só, para finalizar, um exemplo lúdico do jornalista americano Charles Anderson Dana. E ele fala assim, ó, se um cão morder um homem, olha só, se um cão morder um homem, não há notícia. Por quê? É comum um cão morder um homem. Mas se um homem morder um cão, há notícia. Então, se um homem morder um cão, é uma notícia, né? No caso, será divulgado logo após o acontecimento fatídico com as informações principais. Então, imagina acontecer de um homem morder um cão. É uma notícia, né? Vai para a televisão, vai para o rádio, não é isso? De imediato, contando tudo o que aconteceu, como aconteceu, onde aconteceu, não é isso? Agora, mas se você ler uma história verídica sobre um homem que mordeu um cão, descrita em detalhes, com depoimentos de quem viu o homem morder o cão, com fotos do homem mordendo o cão, né? Testemunhas oculares e a interpretação desse fato narrado e dados diversos, é uma reportagem. Viu a diferença? Então, um homem mordeu o cão, é uma notícia. Ele escreveu onde aconteceu, por que aconteceu, aconteceu na manhã de hoje. Um homem mordeu o cão. Agora, quando tem detalhado fotos, depoimentos de um homem mordendo, contando a história de um homem mordendo um cão, é uma reportagem. Só para lembrar aqui, uma reportagem, você viu que pode ter narração, pode ter descrição. Por que narração? Porque tem tempo, personagem, espaço. É a estrutura narrativa, pode ter uma descrição, porque descreve o que aconteceu. Olha só, tá? Então, aqui
O texto, a notícia é informativo, a reportagem também é informativa. A publicação da notícia é veiculada na mídia falada ou escrita, a reportagem também. Os temas da notícia são fatos de relevância imediata. A reportagem são diversos temas políticos, sociais, econômicos. A linguagem é simples, clara e objetiva. Da reportagem, às vezes, pode ser dinâmica, né? O conteúdo são fatos reais, atuais e cotidianos da notícia, e a reportagem é uma interpretação de fatos e dados narrados. Então, é isso. Aqui tem uma atividade sobre uma reportagem do Enem para você fazer. Aqui eu deixei um comentário da questão. Através desse comentário, marque direitinho, ok? Espero que você tenha curtido a nossa aula de hoje, que você tenha gostado da nossa aula de hoje e que, mais importante, que daqui para frente você saiba distinguir o que é uma notícia e uma reportagem. Leia várias reportagens e veja se você encontra todas as características nela. Um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula.